Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, a alegria de estarmos juntos, fecunde nossos corações e a presença amorosa de Maria, que aqui nos congrega na comunidade orante, nos inspire neste caminho, sobretudo, para escutarmos com muita atenção e amor a palavra santa de Deus, nessa tarefa de nós todos, de proclamar a palavra e dela nos tornarmos ouvintes para que sejamos fecundados pela força do seu amor. São Cirilo de Alexandria, comentando o Evangelho de São João, diz assim: Eu morro por todos, diz o Senhor, a fim de que por mim todos tenham vida. Eu morro para resgatar todos pela minha carne. A morte morrerá em minha morte, e juntamente comigo a natureza humana que caíra ressuscitará. Para tanto, tornei-me semelhante a vós, um homem autêntico de descendência de Abraão, a fim de ser semelhante a meus irmãos. São Paulo compreendeu isso perfeitamente ao dizer: visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o demônio. Aquele que tinha o poder da morte, por conseguinte, a própria morte, não poderia ser destruído de nenhuma outra maneira se Cristo não tivesse se oferecido em sacrifício por nós. Um só foi imolado pela redenção de todos, porque a morte dominava sobre todos. Por isso é que nós nos alegramos vitoriosos e, escutando a palavra santa de Deus, nos fortalecemos para permanecermos no caminho. Abramos o coração e acolhamos esta palavra. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Amados e amadas de Deus, muitos dos discípulos de Jesus que escutaram ele dizer o que disse, sobretudo na lógica da oferta, para ser discípulo dele precisa convencer-se e viver a vida como oferta. Muitos disseram: esta palavra é dura. É dura exatamente para quem não quer abrir-se ao amor de Deus, para quem não quer debruçar-se sobre as feridas da humanidade, debruçar-se sobre o outro para levantá-lo, por comodismo, por mesquinhez. Sabendo então que os discípulos estavam murmurando, Jesus lhes faz uma pergunta: isto vos escandaliza? Ora, ser da oferta, ser generoso, partilhar a vida, viver a vida não em função dos próprios interesses, mas viver a vida para construir a vida para todos, isso escandaliza? Ele acrescenta: quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o que então vão pensar e sentir? O Senhor mostra que é preciso que nos abramos à ação do Espírito, que é vida, porque a carne não adianta nada e não nos leva na direção do amor. Espírito e vida é de que o Senhor fala, para nos abrir o coração. Ora, muitos não acreditaram. E Jesus sabia quem não tinha acreditado e quem não tinha fé e quem haveria de entregá-lo. Por isso lhes diz: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Muitos discípulos não conseguiam compreender esta força da intimidade de Cristo, o Filho, com o Pai, e todo o seu esforço para nos inserir nesta intimidade.
para nos qualificar e nos dar a verdadeira envergadura de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas. Jesus os desafia com essa pergunta dirigida aos 12, a nós que somos os seus discípulos e discípulas. Vós também quereis ir embora? Só há uma resposta a ser dada. Se não for esta resposta, fracassaremos. A resposta é a resposta pergunta que Pedro dirige ao Senhor, desafiado também. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Esse é o alicerce da nossa vida, é o alicerce da nossa fé. Deus nos ajude assim a nos firmar, sem medo, superando aquilo que nos põe enjaulados na mesquinhez e na pequenez de comodidades, e nós possamos viver a nossa vida na força da generosidade e do amor de Deus. Vamos suplicar a Deus esta graça, para que possamos amanhã celebrar com alegria o domingo do bom pastor. Pastores que somos chamados a ser pela oferta de nossa vida para o bem de todos. Supliquemos esta graça pela intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.